Hoje venho falar para vocês de mais um tema importante para a gente lidar com a ansiedade nesse momento de pandemia. O tema é: estou com medo e agora? Você está com medo? Esse medo tem te paralisado? Você está querendo fazer um monte de coisa e não consegue? Você está querendo aproveitar a quarentena para ler um livro e nunca consegue nem começar esse livro, que dirá terminar esse livro? Você tem um monte de trabalho para fazer em home office e se sente paralisado? Tá lá o sistema te esperando e você não consegue acessar? Isso pode ser o medo. O medo, ele pode paralisar a gente e gerar um monte de comportamentos de evitação. Quer ver um comportamento de evitação muito baseado no medo? Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso trabalhar, mas eu tô com tanto medo de que as coisas saiam do meu controle, de que não deem certo, que ao invés de trabalhar, eu vou para geladeira. Aí eu pego uma coisa bem calórica e vou comer ali. Exato, o medo gera evitação e a evitação acaba gerando alguns comportamentos de segurança que muitas vezes podem ser disfuncionais para a gente. Como é que a gente faz para lidar com o medo? Numa época em que o medo é muito real, é muito concreto. Primeiro, a gente precisa separar o que é real daquilo que é abstrato. Por exemplo, eu estou com medo real de contaminação, todos nós estamos. E aí eu preciso criar comportamentos de segurança para lidar com esse medo real. Eu preciso lavar as mãos, eu preciso passar álcool gel, eu preciso usar máscaras de proteção quando eu saio à rua, evitar ao máximo sair à rua, a não ser que seja imprescindível. Todos esses são comportamentos de segurança para lidar com o medo real. Porém, quando o medo se torna muito abstrato, sabe? Quando eu não sei muito bem do que eu tô com medo, ou quando eu misturo o medo real com medos que eu ainda não preciso ter, ou que eu quero ter como formas de controle, é aí que eu me paraliso. E uma das coisas que a gente faz, umas regras que a gente cria para lidar com medo que não são funcionais, é essa: é querer ter controle de coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Instagram que falava: do que você tem mais medo? De adoecer ou de que alguém da sua família adoeça? 90% colocou que o maior medo era que alguém da família adoecesse. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle se a família da gente está seguindo a quarentena direitinho, se estão seguindo os comportamentos de segurança direitinho. A questão é um medo válido, porém, quando ele ganha as proporções de eu ficar imaginando os meus parentes doentes, de deitar na cama e ficar imaginando os piores cenários possíveis acontecendo, da minha mãe indo para o hospital e não tendo respirador, do meu irmão passando mal e morrendo. Quando eu começo a imaginar isso na tentativa de ter controle, aí já se tornou um medo disfuncional. O medo, ele é muito concreto. Tá, eu tenho medo de um parente meu adoecer, ponto. Quando eu começo a imaginar o pior cenário tentando ter controle, já ficou ruim. E essa é a segunda regra disfuncional do medo. É eu imaginar as piores consequências, achando que com isso eu estou me preparando para o fato em si. E na verdade eu não estou. Quando acontecer e se acontecer, eu vou lidar com o fato, como você já lidou várias vezes com situações adversas na sua vida. Porém, isso ainda não aconteceu. Por que eu fico imaginando as piores consequências? Por que eu fico querendo ter controle daquilo que ainda nem aconteceu, não é? Uma outra regra que a gente cria para lidar com medo é pensar que se eu pensei algo, então aquilo é real e eu preciso ter medo. Então a gente cria essa regra. Se eu pensei algo, é porque isso pode acontecer e aí eu preciso ter medo. E, gente, o pensamento é só pensamento. Vem 1000 pensamentos na cabeça da gente o tempo inteiro. São chamados pensamentos automáticos. E nem por isso eles são verdadeiros. Então, o fato de você sonhar ou pensar que alguém ficou doente da sua família ou que você ficou doente, não necessariamente quer dizer que alguém realmente vai ficar doente. O pensamento é só pensamento. Eu preciso muito separar isso e criar novas regras para lidar com medo. Quer ver novas regras bem funcionais para lidar com medo? Primeiro, ver as coisas de forma realista. A gente ainda está num pico grande de pandemia, eu preciso realmente me cuidar, eu preciso fortalecer o meu imunológico, eu preciso cuidar do meu emocional e preciso estar perto, mesmo distante, da minha família, ligar para os meus pais que estão se sentindo mais isolados também. Isso é uma forma realista de lidar com medo. E uma forma realista de lidar com medo é saber que isso tudo também vai passar. Segunda forma realista de lidar com medo: pensamento é só pensamento. Não quer dizer que eu pensei algo que isso realmente ou necessariamente vai acontecer. Terceira forma de lidar com medo, ou terceira regra para lidar com medo: normalizar mais as consequências. Se algo acontecer,
eu vou ter que lidar com isso da melhor forma, do melhor jeito que eu conseguir. Para de ficar no e se, tentando adivinhar o que vai acontecer diante das consequências, porque ainda não aconteceu. E se você faz isso, é como se o seu cérebro estivesse vivendo algo que ainda não aconteceu. Ele não sabe diferenciar isso, sabe? Você vai ficar cada vez pior. Quarta regra para você lidar com medo: assuma seu medo. Escreva seu medo. Fale sobre o seu medo com alguém. Diga: olha, eu tô com medo disso, né? E diga claramente qual é esse medo. Sabe por quê? Porque às vezes o medo abstrato, ele fica misturado com o medo concreto. Ele fica ali embrenhado no medo concreto e a gente acaba não conseguindo identificar. Só que ele fica produzindo consequências dentro da gente, sabe? Às vezes você tá aí disfarçando, entre aspas, que o seu grande medo é adoecer, mas na verdade é separar, ou é conviver, não é? Ou é não dar conta, ou é o home office mesmo, né? Ou é não conseguir cumprir meta. Então, escreve quais são os seus medos e fale sobre eles com quem você acha que deva falar. Seja com seu gestor, seja com seu colega de trabalho, seja com seu esposo, com a sua esposa. Fale sobre o seu medo. O medo, ele é algo que serve para nos proteger, mas em excesso ele pode nos paralisar. Por isso que é interessante a gente escrever e falar sobre o medo. Uma técnica legal na hora de dormir para você lidar com medo é o relaxamento muscular progressivo. É você deitar na cama e tensionando e relaxando cada um dos seus membros, começando lá do pé, tensiona, relaxa. Passa para a panturrilha, tensiona e relaxa, associado com a respiração. Passa para coxa, glúteo, cintura, tronco, cabeça, sorriso, nessa parte da boca, vai tensionando e soltando. Quando você está com medo, você passa a maior parte do tempo com todos os músculos pressionados. Por isso, nem é estranho no final do dia você estar com dor nas costas, né? Dor de cabeça. Fazer o relaxamento muscular progressivo todas as noites é interessante para que o seu corpo entenda a diferença entre estar contraído e estar relaxado. E isso com certeza vai te ajudar a lidar melhor com o medo, ok? O medo é normal, principalmente na época que a gente está vivendo, mas o medo ele precisa estar associado a algo concreto. Quando ele está associado a algo abstrato, eu não sei, não consigo lidar com ele, não consigo reagir a ele. E aí só o meu corpo que sofre, não é mesmo? Vamos juntos, isso tudo vai passar. Identifica seu medo, não vá além dele, não pense em coisas abstratas, tenta ficar só no presente. É só isso que eu tenho e só isso vai passar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até mais!